Som. Você me ouve. E agora você me vê. E aí, pessoa, tudo bem contigo? Rice por aqui para a gente resolver juntos uma questão da FACISB. Quer tentar mais uma vez? Então pausa o vídeo agora, porque eu vou resolver com você. Em 3, 2, 1. Vem! Uma esfera é lançada do topo de um edifício. Ao longo da trajetória, sua posição é dada pelo par ordenado XY, em que x é 60 vezes t e y 144 menos 16t², com x e y medido em metros e t medido em segundos. Então eu te dou um instante de tempo, eu te dou um valor de t. Você joga aqui, você descobre a posição da esfera no eixo x. Você joga o tempo aqui, você descobre a posição da esfera no eixo y. E se a gente combinar essas equações, o que a gente vai ter é esse arco de parábola descrito pela esfera, ok? Segue a leitura. A trajetória da esfera a todo instante, desde o lançamento até sua queda sobre o eixo x, permanece no plano cartesiano ortogonal xy. A sombra da esfera projetada no chão, ao meio-dia, se desloca sobre o eixo x, como mostra a figura. Então, conforme essa esfera está caindo, a sombra da esfera também faz um movimento. Quando a esfera está aqui, ó, ela acabou de sair do alto do prédio, a sombra da esfera está aqui embaixo. Quando a esfera está aqui nessa posição, a sombra da esfera está aqui embaixo. E aí a esfera bate aqui no chão, a sombra dela vai estar aqui embaixo. Então a sombra da esfera está fazendo um movimento aqui, ó, sobre o eixo x. Seguindo, recordando que velocidade média é a razão, a divisão entre a distância percorrida e o tempo gasto nesse percurso. Então, de brinde, você relembrou aí que V é ΔS por ΔT. Pergunta do exercício. A velocidade média da sombra da esfera no seu percurso sobre o eixo x do instante em que a esfera foi lançada até o instante em que ela tocou o chão é igual a. Então, se a gente olha para o movimento da sombra da esfera, qual é a velocidade média dessa sombra? Vem, vamos pensar juntos? E eu vou resolver esse exercício com você de dois jeitos. O primeiro jeito, que talvez seja o mais intuitivo na hora, e um segundo jeito, que envolve uma malandragem, a gente resolve ele rapidão. Vem cá. A sombra da esfera vai sair daqui e ela vai andar sobre o eixo x até chegar nesse ponto, que é o ponto onde a esfera toca o chão. A gente consegue descobrir quanto é essa distância percorrida pela sombra? Primeiro vamos dar um nome para ela, tá? Essa distância percorrida pela sombra eu vou chamar de dzão, que no fundo vai ser o alcance horizontal desse lançamento que foi feito, né? Então a gente precisa encontrar o dzão para dividir pelo intervalo de tempo e descobrir a velocidade média da sombra da esfera. Bom, a sombra da esfera ela vai andar até aqui. E aqui é o ponto onde a esfera toca o chão. Então, para descobrir essa distância horizontal percorrida pela sombra da esfera, eu preciso desse tempo que vai entrar aqui. E esse tempo é o tempo que leva para a esfera tocar o chão. É o tempo que leva para a altura dela ser igual a zero. Então, a partir dessa equação, eu descubro quanto tempo leva para a esfera tocar o chão. E aí, tendo esse valor de tempo, eu jogo aqui e eu descubro quanto que a sombra da esfera andou na horizontal. Ok? Vamos lá? Vamos começar calculando aqui o tempo de queda? Vem cá. A gente vai atrás do tempo de queda da esfera. E se eu quero o tempo de queda, eu vou chamar ele de TQ. O que a gente está procurando é qual é o tempo que faz o y, a altura da esfera, ser igual a zero. Ok? O que é o y mesmo? É 144 menos 16t². 144 menos 16t². Isso aqui tem que ser igual a zero. Bom, 16t² tem que ser igual a 144. E a gente consegue dividir essa equação inteira por 16. Vai ficar t² igual a 9. Nosso tempo é um valor positivo, t igual a mais ou menos raiz quadrada de 9, mais ou menos 3, mas a gente só pega o valor positivo, né? O tempo de queda, o tempo que leva para essa esfera tocar o chão, é de 3 segundos. Agora a gente vai descobrir quanto ela anda na horizontal nesses 3 segundos. Então, uma vez que a gente tem o tempo de queda, agora a gente vai atrás do alcance horizontal da esfera. Em outras palavras, a gente vai calcular o valor daquela distância d que eu coloquei na figura.
Como que a gente vai fazer isso? Na direção horizontal, a equação é x igual a 60 vezes t. Se eu trocar aqui o t pelo tempo de queda, o que vai aparecer do outro lado é o alcance horizontal. Então, d vai ser igual a 60 vezes 3. A gente vai encontrar aqui um alcance horizontal, d, de 180 metros. Falta uma coisinha para a gente resolver o exercício. Agora a gente vai calcular a velocidade média da sombra. Vem, velocidade média da sombra. Eu vou chamar essa velocidade aqui de Vs. É a velocidade aí da sombra. A sombra da esfera, ela vai percorrer a distância d num intervalo de tempo, que é o tempo de queda. Então, calcular a velocidade da sombra é pegar esse alcance horizontal e dividir pelo tempo de queda, porque é nesse tempo que a sombra sai ali da base do edifício e vai até o ponto de contato da esfera com o chão. Vs vai ser igual a 180 metros dividido por 3, um intervalo de tempo de 3 segundos. E assim a gente encontrou que a velocidade da sombra vai ser de 60 metros por segundo. A alternativa correta é a letra D. Mas eu falei para você que tinha um jeito na malandragem de resolver esse exercício de uma forma mais rápida, certo? Só que envolvia ali um pouquinho mais de técnica para conseguir resolver o exercício nessa segunda abordagem. Vamos dar uma olhada aqui? Esse lançamento da esfera, ele está parametrizado por essas duas equações aqui, né? Uma equação para a horizontal e uma equação para a posição na vertical. Se a gente olhar para essas equações e lembrar do que é um lançamento ele é a composição de dois movimentos, né? A gente tem na horizontal, por conta de desconsiderar a resistência do ar, um movimento que acontece com velocidade constante. Na horizontal, a gente tem movimento uniforme. Enquanto que no lançamento, na vertical, por conta da presença dela, da aceleração da gravidade, nós vamos ter um movimento que acontece com aceleração constante. Na vertical, a gente tem acontecendo um movimento uniformemente variado. A gente junta esses dois e o resultado é esse arco de parábola. Ok? Para a vertical, qual que era a equação? A posição na vertical era 144 menos 16t². E qual que é a equação para o movimento na horizontal? Para a horizontal, a posição x ela é 60 vezes t. Beleza? Vem cá. Se na horizontal é movimento uniforme, a posição em função do tempo é um sorvete. No movimento uniforme, a posição em função do tempo é um sorvete. No movimento uniformemente variado, a posição em função do tempo é um sorvetão. Então, esse x igual a 60t, ele pode ser analisado como um sorvete. Vamos fazer um paralelo? Vem cá. Sorvete, posição final é a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. É que aqui a gente está falando de posição com a letra x, né? Então a gente pode escrever assim, ó. A posição final é a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Faz um comparativo dessas duas coisas. Comparando essas duas expressões, quanto que vale o x0, a posição inicial? Bom, 60t, eu não te ofendo se eu trocar por 0 mais 60t, né? Quando a gente faz o comparativo, a gente tira aqui a posição inicial horizontal da esfera é a posição 0. E quem aparece multiplicando o t aqui é quem aparece multiplicando o t aqui. A velocidade horizontal da nossa esfera é uma velocidade de 60 metros por segundo. Foi dito que x está em metros, tempo está em segundos, então a velocidade vai ser em metros por segundo. Se a nossa esfera tem uma velocidade horizontal de 60 metros por segundo, a sombra da esfera vai ter exatamente essa velocidade. Então, na hora de calcular a velocidade da sombra, era só ter visto aquela informação ali para escrever que a velocidade da sombra vai ser de 60 metros por segundo. Como a velocidade da esfera é constante, a velocidade da sombra também vai ser constante.
E quando a velocidade é constante, ela é igual à própria média. Então, a velocidade média da sombra, 60 metros por segundo, a letra D é a alternativa correta. Aproveita para deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você fica sabendo quando um novo vídeo for postado. Agora é contigo. Bons estudos e até a próxima. Beijo, pessoa!